Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 16 de outubro. Agora na Espanha, meio-dia e 10. No Brasil, 7h10 da manhã desse domingo. Gente, a BTC está desenhando um corpo real de um candle vendedor menor do que o de ontem. E tá sendo engolfado pelo micro corpo real de ontem. Então vocês vejam que a gente vai se aproximando aqui do bico dessa cunha, dessa grande cunha triangular que a gente vem desenhando desde maio de 2022, ou seja, a gente está perdendo amplitude movimentacional. Isso aqui já já vai explodir para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede o esporro. Vocês vejam que as outras métricas que têm forte influência sobre o comportamento da BTC, que é o MOVE, que mede a volatilidade do mercado de títulos norte-americano, vocês vejam que ele também está num patamar andino, vamos colocar assim. A última vez que o MOVE, que mede a volatilidade do mercado de títulos emitidos pelo governo norte-americano, ultrapassou 150, foi na crise do subprime, aqui em 2008. Depois ele só visitou essa região no cume da crise pandêmica, ali em março de 2020. E agora, com essa mudança de postura do Fed para ultra hawkish, nesse momento a gente está avançando para cima de 150. E o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, que abriu na sexta-feira um segundo candle vendedor. Então, quando os futuros abrirem por volta de 21 horas aí do Brasil, a gente vai ter uma ideia de como vai se comportar o DXY e o MOVE. Israel, que já está aberto agora, está subindo mais 0,54. Israel dá é um indício do que vai ser a abertura de Nasdaq, porque boa parte das ações é composta por empresas de tecnologia. Mas enfim, a gente está se aproximando do bico da cunha dessa figura triangular. Na banda de VWAP mensal, basicamente a gente nem esgarçou a lower. A gente deu naquela agulhada de 13 de outubro, a gente deu um beijinho na lower e rapidamente a gente agulhou a lower e rapidamente a gente foi beijar a própria VWAP mensal, que está ali num patamar de 19.400. Chegamos a fazer a máxima em 19.551. Não conseguimos migrar para a banda superior da banda de VWAP mensal e a gente segue dando seguimento a uma subfigura triangular aqui para depois migrar em definitivo para a banda superior da banda de VWAP mensal. No intraday a BTC está didática. Deixa eu botar aqui na BTC. Vocês vejam que a gente lambe a upper, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP, lambeu agora há poucos minutos atrás a upper, voltamos para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem fecharam rapidamente todos os sinais ofertados, hoje igualmente vão fechar porque está uma reguinha didática. E na Seara Fática, freiras católicas estão construindo uma igreja com Bitcoin. As beneditinas de Maria, do Kansas City, conseguiram construir a sua igreja acumulando doações em Bitcoin. Essa ordem beneditina de freiras entraram no novo normal, vamos colocar assim. E o MetaMask agora permite que usuários comprem criptomoedas usando transferências bancárias. Eu nem tinha reparado, eu olhei aqui no meu MetaMask. Agora a gente tem a opção de enviar, trocar e comprar. E eles aceitam agora transferências bancárias. E na Daily Hold tem uma reportagem muito interessante sobre as 3 principais altcoins que a gente não pode deixar de ter na carteira para o próximo ciclo de alta. São consideradas as Ethereum Killers. Altcoins que podem efetivamente flipar a ETH, o que eu acho altamente improvável. Mas, segundo essa reportagem, Solana, cujo gás é o Sol, a altcoin Sol, Phantom e Matic. Eu incluiria Polkadot, Kusama e Atom, mas fica a critério de cada um fazer a própria análise. Mas com certeza essas altcoins vão sofrer um rally brutal de alta no próximo ciclo. E um impulso digital vai reformular o mercado global de ouro. Para quem não sabe, o mercado global de ouro gira em torno de 11 trilhões de dólares e é comandado pelo World Gold Council,
que tem um plano de reformular esse mercado, fazendo-o migrar para blockchain. Segundo David Tate, que lidera essa mudança nesse mercado, que vai fazer as transações migrarem para blockchain, cerca de 50 mil barras de ouro, cada uma valendo 650 mil dólares, são, na verdade, responsáveis. Essas barras representam a troca no dia a dia entre os 4 principais bancos do planeta que negociam ouro. E tudo isso vai migrar para a blockchain. Segundo esse dirigente, isso vai aumentar a liquidez desse mercado de 11 trilhões de dólares. Gente, isso aqui vai acabar aumentando a liquidez do mundo cripto como um todo, que hoje tem um market cap total um pouco acima de 1 trilhão. Isso aqui, entrando e rodando em blockchain, um mercado de 11 trilhões, vai turbinar a liquidez nas blockchains, obviamente. E homens armados matam 11 e ferem 15 dentro de um centro de treinamento e recrutamento militar na Rússia. O ataque aconteceu em Belgorod. As autoridades russas estão tratando isso como um ataque terrorista. E na capa da Bloomberg, Xi Jinping promete vitória na batalha tecnológica após restrições à indústria de semicondutores imposta pelos Estados Unidos. Essas restrições impostas pelos Estados Unidos, na verdade, vão startar uma verdadeira corrida maluca nesse setor tecnológico de semicondutores. Na verdade, gente, o mundo hoje vive 2 grandes corridas malucas. A primeira é a corrida pela força computacional quântica, que Estados Unidos, Austrália e Inglaterra saíram bem na frente. Agora a China entrou na corrida maluca pela força computacional quântica. E uma segunda corrida maluca é o aprimoramento da força computacional que existe hoje, que é a tecnologia de semicondutores com transistores abaixo de 5 nanômetros, que é dominada basicamente por Taiwan e Estados Unidos. E agora a China entra nessa briga pelo domínio dessa tecnologia na fabricação de semicondutores com transistores abaixo de 5 nanômetros. Essas 2 corridas malucas vão determinar e polarizar a riqueza na próxima década. Eu não consigo entender por que o Brasil não cria um Vale do Silício, nem que seja subsidiado pelo Estado, pela União Federal, para entrar nessas 2 corridas malucas. Muitos dos cérebros por trás da corrida maluca pela força computacional quântica australiana possuem cientistas brasileiros que poderiam estar no Brasil desenvolvendo essa tecnologia que vai polarizar a riqueza planetária na próxima década. Mas enfim, eu inclusive conheço um físico formado na UFRJ que está nesse momento morando em Sydney, dentro desse projeto da força computacional quântica australiana. Mas enfim, fica esse registro, gente. A BTC está acumulando no bico, na cunha dessa grande figura triangular acumulacional que ela vai desenhando desde maio de 2022. Agora a gente está paulatinamente perdendo amplitude movimentacional. Isso aqui pode explodir facilmente em direção a 30 mil dólares. Agora que o mercado de ouro vai migrar para blockchain, com certeza vai injetar mais liquidez em todo o ecossistema blockchain como um todo. Enfim, daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Matic, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.